Adaptar. Modificar algo para que se acomode, se ajuste ou se adeque a uma nova situação, um determinado fim, um meio de comunicação. Vamos falar um pouco sobre esse filme novo do Del Toro que está dividindo muitas opiniões. Uns estão sendo contra, outros a favor, uns gostando, outros não gostando. E não tem como não cair naquela situação do que é uma adaptação. Por isso eu comecei lendo a definição dela no dicionário. Só que aí que tá. Eu acho que vai se encaixar bem naquela situação do barco de Teseu. Vocês já devem ter ouvido falar sobre essa história. Teseu, lá da Grécia, havia um barco dele que, após as batalhas, era normal, os barcos eram danificados, então havia de ser reparado constantemente. Só que, depois de tanto tempo, o barco foi tão reparado que caiu naquela situação. O barco que nós estamos usando ainda é o barco de Teseu? Ou ele foi tão modificado que se tornou outra coisa? É isso que eu quero comentar sobre essa adaptação do Frankenstein. Del Toro já é um cineasta conhecido por fazer adaptações que envolvam criaturas fantásticas, monstros, algo sobrenatural. Não só agora o Frankenstein, já teve o Labirinto do Fauno, já teve o Hellboy e por outros. Então, isso inclusive é uma parte que é bem elogiável do filme. O design de produção e tudo mais está bem legal. Por mais que às vezes eu ache um pouco exagerado, mas eu acho que isso faz parte da característica do autor. Então, do cineasta. Então tá tudo certo. Eu acho que aí é só uma questão mesmo de gosto. Acho que de fato me pegou no sentido negativo da frase é que foram as mudanças no que eu considero os alicerces da obra. Eu li Frankenstein e eu não esperava que fosse necessariamente quadro a quadro adaptado do livro para o cinema. Porém, coisas que eu considero os alicerces da obra muitas vezes tinham sido mudadas. Eu sei quando, por exemplo, eu troca de canal, canal no sentido de transmissão do que você está tentando passar de história. Ou seja, tu vai do canal X para o canal Y, ou seja, de um livro para um filme, de um jogo para uma música, sei lá, alguma coisa assim, existe uma certa adaptação que precisa ser feita, porque são canais de comunicação diferentes. Tem coisa que só funciona em filme, tem coisa que só funciona em livro, tem coisa que só funciona em jogo, tem coisa que só funciona em música e por aí vai. O começo do filme, na verdade, ele é bem fiel ao livro, que é aquela questão ali do Polo Norte, de estar um navio, o Victor ser encontrado, depois o monstro chegando, tudo mais. Aquilo ali é bem fiel ao livro. Porém, tem um detalhe: o navio é dinamarquês e não vamos dizer, russo com alguns ingleses ali. Aí tu vai pensar, mas Rafa, tu tá causando com uma coisinha muito pequena, ele só trocou ali o fato do cara ser um caso ali, um dinamarquês e tudo mais. E aí que eu te falo, cara, se eles não deram atenção a esses pequenos detalhes, porque não acharam importante, então tipo assim, e os outros detalhes, entendeu? Aquele alvoroço que o monstro faz não acontece muito no livro. Inclusive o monstro vai conversar com eles ali no barco. Mas enfim. A questão da relação familiar do Victor também tá diferente do que é mostrado ali. Então no filme a gente tem uma família conturbada, que o pai não está bem com a mãe, que tem ou a mãe é mais próxima do filho, tem briga com não sei o quê, o filho acusa o pai de ter negligenciado a saúde ali da mãe, no tratamento e tudo mais. No livro não é bem assim. A gente tem as mortes dos personagens, dos membros da família dele, só que não era essa treta toda assim, não. Tanto que tem uma hora lá que o Victor está na faculdade e ele vai visitar o pai dele, entendeu? Então, isso também a relação familiar estava diferente. Agora, as motivações do Victor para poder criar o monstro, eu honestamente não gostei. Porque no livro ela é bem diferente e muito mais detalhado. O Victor ele encontra, até antes de todas essas mortes da família dele acontecerem, ele encontra alguns autores na biblioteca do pai dele e tudo mais, alguns autores de cunho esotérico, que até o pai dele fala, se afasta disso, é besteira e tudo mais. Até o Victor comenta que talvez ele tivesse dado mais ênfase de que seria uma má ideia, ele até teria se afastado. Mas ele meio fala superficialmente, o garoto se aproxima dos autores esotéricos e começa a mergulhar nisso. Então, soma o fato de que o Victor Frankenstein é um personagem bem mais egocêntrico, somado com a perda dos familiares e essa leitura dos esotéricos, são as principais motivações dele a criar um monstro, a querer brincar de Deus, ter controle sobre a vida e a morte, entendeu? No filme, mais a questão da perda familiar e é isso. Assim, ele tem as questões mais egocêntricas dele, mas essa perda dos esotéricos não devia ter sido perdida, entendeu? Não deveria estar mostrado lá, porque mostra, esse foi o caminho dele para poder chegar a cogitar criar o monstro, entendeu? Tanto que ele começa, vamos dizer, de forma respeitosa. Então, ele, por exemplo, os primeiros experimentos que ele fazia, era mostrado que caso ele falhasse, ele falava, bom, não foi o autor que errou, eu errei. Eu que não entendi o autor, eu que fui por um caminho errado, e o experimento deu ruim. Depois, quando ele chega na faculdade, um pouco mais lá pra frente, ele muda esse pensamento. Ele fala, bom, esses autores já não me servem mais. Eu já superei esses autores. Eu não preciso mais desses autores, entendeu? Ele já se considera um passo além do que os autores que ele lia antes, entendeu? Isso é muito interessante mostrar como a cabeça do Victor funciona. Outra coisa que eu não sei porque raios mudaram foi o fato de que ao invés do Victor ir estudar na Alemanha, porque ele é suíço, ele vai estudar no Reino Unido. Por quê? Por que mudaram, entendeu? Enfim. Tem a apresentação dele ali, e aí acontece do personagem do Christopher Waltz se interessar pelo trabalho dele e querer financiar. Essa parte não tem no livro.
A diferença é que ele conhece uns professores na faculdade, um deles se interessa por esses autores esotéricos, já tinha lido os autores que o Victor leu, e acaba se interessando ali por ele também, no sentido de se interessar pelos mesmos estudos. E aí por aí vai. Esse personagem do Christopher Waltz, ele meio que parece uma mistura desse professor que se interessa pelos estudos do Victor com um amigo que ele tem ali, que já era da época da Suíça e tudo mais. Parece uma mistura dos dois personagens. Que não ficou ruim, sendo bem sincero, até as motivações dele e tudo mais. Eu, inclusive, achava que ele ia pedir pra ressuscitar a esposa dele e tudo mais, mas não, ele falava da doença dele tudo mais. Então, essa parte desse personagem não ficou ruim, eu realmente achei interessante. Por mais que eu. Desculpa, eu vou preferir o caso do livro. Eu vou preferir o professor e vou preferir o amigo com personagens separados. Mas não ficou ruim. Ainda mais que eu gosto bastante do Christopher Watts. Então, isso também já me chama a atenção. Tudo bem que a interpretação dele, eu honestamente achei um pouco abaixo do que foi, sei lá, o King Schultz, o Hans Landa, outros personagens que ele já interpretou. Não tava ruim. Mas, assim, não é um personagem que me marca tanto assim quanto esses dois, sabe? Eu acho que ele é um tom ali abaixo do que poderia ser. Agora, o que provavelmente mais me incomodou foi o monstro. Isso eu achei bem problemático, porque eles tiraram todas as características assassinas que o monstro de fato tem no livro, entendeu? Então, no livro, ele mata o William intencionalmente. Ele mata a Elizabeth intencionalmente, motivado por vingança. Aquela questão dele se apaixonar pela Elizabeth e vice-versa, mas isso aí foi inventado pro filme, não tem isso no livro. Inclusive, esse triângulo amoroso, uma quase talaricagem ali do Victor com o William também não existe. A Elizabeth casa com o Victor, inclusive, e o monstro mata a Elizabeth. Isso no livro é muito bem trabalhado, é muito legal, porque a gente vê a situação, o monstro criando esses sentimentos vingativos e motivando essas ideias. Tanto que ele jura vingança pro Victor, tem aquela parte dele querer uma parceira também, o Victor recusa e tudo mais, e no começo ele até aceita, né, começa a construir, depois arrepende, xinga o monstro e tudo mais, Feodora chamando de demônio e tal, e aí o monstro promete, falando, bom, na sua noite de núpcias eu estarei lá, e aí é a ajuda de morte que ele faz, só que pra Elizabeth, inclusive ele achava que era pra ele, por mais que o monstro falava, você é meu criador, eu não vou te matar, isso também é mudado porque no final o monstro mata o Victor, entendeu? No navio, aquela cena final do navio, no livro, é o Victor sendo morto pelo monstro, e o monstro jogando no mar ali, entendeu? Não tem essa dele chamando ele de pai, não tem essa, vamos dizer, redenção, não tem esse sentimento, tudo mais, não tem esse monstro que é inocentão e tudo mais. Ele tem muita característica de inocência no livro, inclusive, porque ele até fala que foi que todos os sentidos dele vieram à tona de uma vez. E ele não tinha muito o que fazer, porque o Victor não estava lá no momento. Então tem essa parte, só que essa perda de características assassinas do monstro ficou muito diferente, muito distante do livro, e eu praticamente não gosto. Eu acho as características do monstro do livro mais legais. Sei que parece que eu tô só xingando o filme aqui e mais, mas é uma adaptação e o título do vídeo tá dizendo que eu tô comparando uma coisa com a outra. Quais são as diferenças? Então, é o ponto. Aquela cena do laboratório pegando fogo é totalmente inventada, aquilo ali não tem no livro. Inclusive aquela torre é absurdamente gigante, isso não é um problema, tá? Isso na verdade não é uma crítica, é só porque eu não gosto muito desse exagero, enfim, tem esse problema, mas, enfim, problema pra mim, isso não é um problema do filme, eu que não gostei. A parte da cena da torre inventada, como eu falei, mas também não é outro problema, só um comentário. Agora, a cena da casa da floresta é muito diferente. Tem ela no livro. O que acontece? O monstro, como eu falei, ele diz que os sentimentos todos dele, todas, não só as emoções, mas os sentidos, tipo, tato, sentir o vento, esse tipo de coisa, veio tudo de uma vez pra ele. E como o Victor não tava lá, ele acabou, ela acaba saindo e começa a não saber o que fazer, não saber como viver. E ele começa a observar aquela família, também como é no filme. Não tem aquela cena do tiroteio dos caras caçadores querendo matar ele logo de cara, não tem isso. Ele fica observando a família de longe e tudo mais, tentando dar um jeito, tipo, como é que eu vou falar com ele? Ele sabe que ele é diferente. No livro descreve que ele tem 2,45 m, se eu não me engano, 2,40 m por aí. Então ele sabe que ele é diferente, ele sabe que ele é feito de cadáver, ele sabe que ele tem algumas noções. Só que ele não tem uma bússola moral, entendeu? Ele não sabe que direção ele tem que seguir, ele não sabe como ele pode agir corretamente. Tudo que ele tenta fazer é baseado na mente dele. Então, algum raciocínio que para ele faça sentido, ele vai lá e age. Esse é o problema, entendeu? Parece mais que uma falta mesmo de ter sido educado, ter sido mostrado, ó, isso é certo, isso é errado, isso tudo mais. Ele é uma, como eu estava gostando de chamar, uma força caótica, entendeu? Ele é imprevisível. Ele pode fazer algo bom de poupar uma pessoa, tentar se aproximar de alguém, ou ele pode matar uma pessoa, porque ele tá sem essa noção total do que fazer, entendeu? E essa parte é um pouco diferente, porque tem a cena do pessoal saindo e ele falando com o senhorzinho lá, o velhinho. Isso tem, só que o velho também é cego, só que não tem essa questão do espírito da floresta. Eles não enxergam ele como o espírito da floresta, não tem isso. Só com tipo, uma coisa pra mim ficou um nostálgico de um paganismo, assim, de o espírito da floresta, de não sei o que, me incomodou.
No livro também não é assim. E essa é uma parte muito boa no livro, porque o monstro começa a falar com o velho e não sabe que ele é cego. E aí ele começa a conversar, fala com o viajante, coisa assim. O velho fala, não vou te julgar, eu não te enxergo nem nada, só, enfim, pode até conversar e tudo mais. O velho começa meio que a conversar com o monstro começa a ficar meio de boa. Ele meio que ajoelha ali perto do velho, pega o joelho dele meio que agradecendo, meio que em retribuição pela generosidade que aquele senhor tá dando. E aí os filhos do cara voltam. Ele esperou, né? Claro, os filhos saíram. Foi igual, essa parte foi igual. E aí o que acontece? Os filhos dão um cacete no monstro. Porque essa parte é muito difícil de explicar, mas imagina que tu saiu de casa, é um caçador no meio da floresta. E aí tu volta e o teu parente, seu um pai, seu um tio, um avô, cego, e tem um zumbi de 2,45 ajoelhado perto dele. Entendeu? Entendo que foi essa a ideia que a autora quis passar, entendeu? O susto que os caras levaram levou a reação de vamos bater nesse cara, entendeu? E aí começa a ter um pouco dos pensamentos do monstro, né? Porque essas cenas, inclusive, elas acontecem quando o monstro reencontra o Victor e começa a contar com ele como é que foi os primeiros dias de vida dele, entendeu? E aí ele começa a falar que, bom, eu não reagi, o monstro falando, porque ele fala, eu poderia matar todos eles, só que eu não reagi, porque entendo que não era o certo a se fazer. Eles estavam me enxergando ali como uma ameaça e enfim, até uma maneira de retribuir a generosidade do velho. Então ele foge. Entendeu? Não tem aquela cena dele matando o pessoal, os lobos não matam o velho. E essa parte não tem. Aí ele foge e aí depois de um tempo ele encontra com o Victor de novo. Agora, uma característica que eu acho bem interessante, que eu acredito que o cinema slasher foi pegar depois, que a gente pode até comentar sobre isso quando eu fizer outro vídeo dos subgêneros do terror e do slash, talvez eu cite isso lá também, que é o fato de que esse monstro é Stalker. Isso é bem interessante. Eu acho que, sei lá, o Michael Myers depois, o Jason, essa galera foi se inspirar um pouco nisso. Porque depois dessa situação, e o Victor brigar até com o monstro ficava stalkeando ele, ficava vendo as coisas dele, ficava, inclusive, quando o Victor fala que vai construir a parceira ali pra ele, depois rejeita, depois desiste, né, destrói o próprio trabalho, enfim, ele falava, eu acho que ele tá me observando. Ele tá de olho se eu tô demorando, se eu tô enrolando, se ele tá não sei o quê. Então essa característica de stalker do monstro era muito interessante. Você trabalhar 24 horas, vamos dizer assim, o Victor, e ter um bicho de 2,45, um zumbi de 2,45 te seguindo, entendeu? Essa parte foi... Não apareceu muito assim, essa questão do Stalker ali no filme. Algumas coisas que também mudaram foi a morte do William, como eu falei, ela foi intencional pelo monstro, só que eu não vou dar spoiler dessa, essa eu vou deixar para vocês lerem no livro, porque ela é meio chocante, assim, o jeito que ele morre, porque é um monstro narrando, e o monstro explica o próprio raciocínio, o que levou ele a matar. E também explica qual foi a primeira reação, porque a primeira reação não foi atacar o William. Então a relação dos dois foi bem mais trabalhada. Ali no filme a gente tem meio que um susto, né? Tipo, o monstro Frankenstein, o monstro do Frankenstein, né? Tá com a Elizabeth, o Victor se assusta e ele afasta e tudo mais e acaba batendo a cabeça ali e acaba morrendo. Então você vê que ali no filme foi meio que um acidente. Depois a Elizabeth toma um tiro, do Victor atira e tudo mais. Esqueci de comentar, mas quando eu falei que aquela cena da torre inventada, o Victor também não perde a perna, né? Isso aí foi inventado pelo filme. É o tipo de coisa que eu falo, tá, não tem problema, mudou, mas não foi um dos alicerces que eu falei que me incomodou que mudaram. Agora a personalidade do monstro mudou. Isso me incomodou. Agora o personagem que eu achei engraçado foi o capitão lá do navio, porque ele basicamente virou um fofoqueiro. Porque chega um cara lá, um zumbi, que quer conversar com ele aceita. Chega um cara lá todo estrupiado, que tava num trenó de huskies ali, essa cena também tem, ele encontrado do mesmo jeito. Ele chama o cara e vai conversar com ele, então o capitão é um fofoqueiro, tipo assim, imagina, os caras da taverna não vão acreditar nessa história que eu tô contando, tá ligado? Eu imaginei isso. O personagem do livro, ele é um pouco parecido, só que ele acolhe o Victor também, o mesmo motivo, preocupação dele morrer ali no frio e tudo mais, e depois o monstro entra e até conversa com o monstro também. Ali é um pouco parecido, o livro e o filme até que são bem parecidos, só tem a diferença que ele não é dinamarquês, enfim, e o ponto de que ele tá escrevendo umas cartas pra irmã dele. O começo do livro e o finalzinho são cartas. Tudo bem, isso aí não vejo problema de mudar também, não. Mas é um detalhe curioso do Capitão Fofoqueiro aí. Aí fica a pergunta, o quanto que o livro da Mary Shelley está sendo adaptado nesse filme do Del Toro. Porque o Victor, a Elizabeth, a família, o monstro, o Capitão Fofoqueiro mais ou menos, são tão diferentes do que ela escreveu que parece a leitura do Del Toro sobre o Frankenstein. Aí você pode estar perguntando, você acha isso um problema? Olha, eu particularmente acho, na minha opinião. Não precisa ser frame a frame, mas eu acho que os alicerces têm que ser mantidos. Vamos dizer que seriam as duas leituras. A leitura do que seria o Frankenstein, o monstro, né, do Frankenstein, né? Pela visão da Mary Shelley e pela visão do Guilherme Del Toro. Tu pode gostar do que você quiser. Pode gostar, eu prefiro essa versão do Del Toro, que humanizou o monstro, que trouxe essas relações, tem a redenção do Victor e do monstro, não tem no livro, não tem redenção dos dois, basicamente, no final. É um final pessimista, inclusive, o final do filme é bem mais otimista, inclusive. Então pode preferir isso, não tem problema nenhum.
simplesmente preferir. Pode, inclusive, preferir do que preferir o livro, inclusive. Eu não vejo problema nisso, de verdade. Ou tu pode preferir a versão do Mary Shelley e falar, eu gostava desses alicerces, eu gostava dos personagens com essas características que foram mudadas, entendeu? Então aí fica mais uma questão de opinião. Acho que só o que importa aqui, vamos dizer, o respeito, né? De preferir uma versão aqui ou outra, ninguém vai tretar por causa do Frankenstein, entendeu? Fica mais uma questão de opinião. Eu acho que vale a pena, mesmo que tipo, tu gostou do livro. Você fala, eu gostei do livro, vale a pena assistir o filme? Vale. Pelo menos pra ter uma outra noção. Ou mesmo falar, eu gostei dos dois. São só leituras diferentes. Beleza. Aí tu pode estar perguntando, eu gostei muito do filme, eu vou gostar do livro? Talvez, mas esquece um pouco o filme, porque ele vai ser uma experiência bem diferente. Experiência até mais pessimista do que foi ali a do filme. Pode agradar ou não. E é isso, nós ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Convido vocês a comentarem o que acharam. Preferiram o filme? Preferiram o livro? Já leram o livro? Tudo mais? Gostam das duas versões? Podem concordar ou discordar com a minha opinião, claro, com respeito. Comigo e com o pessoal que comentar. Então, nós vamos ficando por aqui. Eu espero que tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo e ao Wiedersehen!